Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E hoje é quinta-feira. Eu decidi começar esse vlog porque eu tô... Essa semana, na verdade faz algumas semanas, eu comentei até num... Eu acho que comentei no último vlog, que minha rotina tava um pouco bagunçada. E questão de horários, assim, né? Às vezes quando muda um pouquinho a minha rotina, eu sinto muito, assim, dificuldade pra poder voltar à minha rotina. Então, eu sentia, não sei se vocês já sentiram isso, provavelmente sim, mas eu sentia como se eu tivesse com um monte de coisa pra fazer, e eu tô sentindo isso agora, um monte de coisa pra fazer. Pequenas coisas, sabe? Só que quando junta tudo, fica assim, extremamente pesado. E eu não tava conseguindo ser produtiva em nada, eu não tava conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque eu sentia que, não sei, que eu tinha um monte de coisas pequenas, inacabadas e que eu precisava resolver. E aí eu decidi fazer uma lista com todas essas coisas, assim, tudo mesmo. Coisas que, desde as pequenas coisinhas até algumas maiores. E eu tô tentando fazer essas coisas essa semana. Eu já tô conseguindo dar alguns checks. Hoje eu já consegui dar 2 checks nessa lista. Um deles era que eu precisava mandar uma mensagem, fazer uma carta para os meus parceiros, né? Comunicando algumas coisas aqui do meu projeto, enfim, coisas que logo vocês vão saber. E também eu precisava arrumar meu guarda-roupa. E aí eu acordei hoje cedo, tomei meu café, comecei a escrever essa carta, aí eu tive aula de inglês às 9, aí eu parei, depois da aula eu terminei a carta e aí fui arrumar o guarda-roupa e já consegui fazer essas 2 coisas. Aí agora eu vou ver se vai dar tempo, né? O almoço está quase pronto, mas eu preciso pintar um quadrinho para uma pessoa muito especial, na verdade, para uma família. Vocês já ouviram eu falar aqui muito, né, de como eu acompanho a Gabriela Brivenuto. E, gente, eu vou ir visitá-los segunda-feira. Vou conhecer eles pessoalmente e eu queria fazer um quadrinho pra poder levar pra eles, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ela, perguntei mais ou menos o que ela gostava, assim, e aí ela me mandou. Eu vou começar hoje o quadrinho, espero terminar hoje mesmo. E que inclusive o meu professor de inglês é o esposo dela. Enfim, eu tô ansiosa por esse momento, mas eu tenho bastante coisa pra fazer nesse final de semana, né? Tem que entregar relatórios de estágio, preciso assistir alguns sermões, são as capelas do seminário, né? Onde a gente tem que assistir as pregações e fazer um breve resumo, assim, pra contar como presença. Então eu tenho várias pra assistir. Enfim, várias coisas, mas vou tentar levar vocês junto comigo. E também quero mostrar pra vocês um hobby que talvez vocês não saibam que eu tenho. Mas, enfim, já eu mostro pra vocês o resultado de uma coisa que eu fiz durante a semana passada. E que ficou a coisa mais bonitinha. Enfim, é isso. Mas espero que vocês gostem deste vlog, vou tentar compartilhar com vocês. Hoje à tarde também a gente vai receber as adolescentes aqui em casa, espero que elas venham. E aí a gente vai ter um tempo de comunhão, de discipulado junto com elas, e vai ser muito bom. É isso, vamos lá comigo. Estou aqui pintando, mostrei aí pra vocês, e tá deixando secar um pouquinho agora o quadrinho. E tá demorando, gente, porque aqui no Rio Grande do Sul, essa semana, está muito úmido, muito úmido. Assim, aqui no inverno geralmente é bem úmido,
mas eu sinto que essa semana, assim, tá muito, as paredes estão molhadas, assim, as coisas não secam. E aí o quadrinho tá demorando mais pra secar, isso porque tá na frente da janela. Mas enfim, tô esperando aqui ele secar pra eu poder fazer o rascunho e passar limpo. A minha ideia é terminar hoje esse quadrinho, porque como eu falei pra vocês, eu tô tentando fazer essas pequenas coisas que estão pairando aí ao meu redor. E pra eu, não sei, eu me sinto muito sobrecarregada e eu preciso fazer essas coisas pra eu sentir assim, não, ok, tá tudo certo. E aí era uma das coisas que tá na minha lista, né? Mas hoje eu vou conseguir terminar. E aí eu tava aqui fazendo anotando a frase, o versículo que a Gabi escolheu pro quadrinho. Porque como eu tô usando o celular pra gravar, aí eu não consigo ficar vendo, né? E aí aqui é melhor também, pelo menos não preciso ficar muito com o celular na mão. Aí eu anotei aqui o versículo, depois que eu terminar, que a tela secar, eu vou fazer um rascunho e passar limpo ali no quadrinho. E, enfim, eu gosto muito de fazer todas essas coisas. Eu até falei no último vlog, né, antes de eu vir pro campo, eu vendia, eu comercializava, assim, trabalhava com isso. Mas dei uma parada, agora eu quero voltar um pouquinho a fazer. Vou colocar meu arroba aqui, que eu não coloquei no último vídeo, e deixar aqui o link, se você quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço. Tá até com um sketchbook aqui que eu comprei nas minhas férias. Eu fiz uma artezinha aqui, mas acabou que eu não fiz mais nenhuma. Preciso. Eu gosto, assim, de andar com esses caderninhos, assim, sabe? Mas na intenção, assim, de eu, quando eu tô fora na rua, pra não ficar sempre no celular, ficar, sei lá, desenhando. Mas confesso pra vocês que é bem difícil eu acabar desenhando alguma coisa assim. Eu quero criar mais esse hábito, sabe? De, tô fora da rua, não sempre ficar sendo o celular, pegar para o celular pra distrair, né? Mas, sei lá, vou desenhar, estimular minha criatividade. E é isso. Aí eu tô também assando um bolinho. Eu acho que não sei se eu falei isso, mas enfim. Na verdade terminou de assar agora, um bolinho de laranja, já mostro pra vocês. Porque à noite a gente vai ter um pequeno grupo aqui na nossa casa dos jovens. E aí vai vir alguns jovens pra cá. Então, de tarde agora a gente tem o discipulado com as meninas mas depois, logo depois, assim, a gente já tem o pequeno grupo com os jovens. E é isso. Acho que vai ser bem legal. Hoje tá um dia bem friozinho, mas nem tanto. E tava bem chuvoso mais cedo. Agora já tá mais... O céu tá um pouquinho mais limpo. E eu gosto desses dias, mas o frio parece que chegou bem aqui agora, sabe? E às vezes dá uma saudadezinha do verão, mas logo passa, porque o inverno também é muito bom. Gente, acabou que eu nem consegui terminar de pintar o quadrinho, porque aqui tá tão úmido que o quadrinho ele parece que não seca. E aí eu fui passar a caneta e a caneta tava entupindo com a tinta do quadro. Então eu acho que eu vou ter que deixar e aí amanhã eu tento ver se ele secou bem e aí eu vou lá e pinto. Ou talvez até tentar com um secador assim, não sei. Vou tentar alguma coisa e depois eu falo pra vocês se deu certo. Ontem eu falei que eu ia mostrar pra vocês um hobby que eu tenho, que talvez vocês não soubessem, e eu vou mostrar já aqui pra vocês verem. Na verdade, eu vou colocar aqui logo pra vocês verem.
esse resultado. Eu faço crochê, eu acho que eu já falei isso aqui, não sei. E desde os 12 anos eu faço crochê. 10 anos aí, pra você que não sabe minha idade, eu tenho 22. E desde os 12, acho que até um pouquinho antes, eu já faço crochê. E eu faço amigurumis também, aqueles bonecos, sabe? E só que eu não faço assim pra vender nem nada, porque a gente dá muito trabalho. Mas eu gosto de fazer pra presentear as minhas amigas e principalmente os bebês delas. Então, a família, assim, quando eu tenho um bebezinho, eu gosto de fazer pra dar de presente. E aí, esse eu fiz pra o bebezinho de uma amiga minha, que é uma missionária aqui também, que foi a primeira missionária com quem eu morei quando eu cheguei aqui no campo. E aí eu fiz esse boneco que eu vou mostrar aqui pra vocês. E assim, gente, ficou a coisa mais fofa. E até que eu fiz bem rápido, assim, eu fiz em menos de uma semana. Mas é algo que tem que ter bastante paciência. Mas foi como um hobby mesmo pra mim, sabe? E eu tenho que até que fazer outro agora pro bebê de uma outra amiga que vai nascer. Mas, enfim, não sei quando que eu vou fazer. Mas é isso, vou mostrar aqui pra vocês. E mostrei aqui também que estou aqui sentada neste momento fazendo a minha inscrição pro Enem, gente, sim. Inscrição pro Enem. Eu fiz o Enem uma vez, eu acho, e foi uma experiência terrível, mas eu quero fazer esse ano, e aí eu estou aqui fazendo a minha inscrição hoje no último dia. Deixei pro último dia, acabei esquecendo, mas aí tô aqui fazendo agora. E é isso. Tenho que me planejar, né, pra poder estudar um pouco, porque já fazem 5 anos que eu parei de estudar, né, que eu saí da escola, então não lembro de muita coisa, mas enfim, vamos ver. Quero testar aí, tô com alguns planos pra isso, que vou compartilhando com vocês. Eu sei que eu tô falando muito isso, né, que eu vou compartilhar algumas coisas, mas é porque realmente, assim, tem coisas que ainda não quero falar, mas vocês logo vão saber aí, acompanhar um pouquinho dessas novas fases da minha vida. Mas estou aqui agora e tenho que terminar isso aqui antes que o prazo se encerre. Oi, gente, agora que já tá de noite, na verdade são umas 6 e pouquinho, e assim, eu comentei com vocês, né, desde o começo desse vídeo, que eu tenho várias coisas meio inacabadas pra fazer, coisas que eu preciso terminar, e uma delas são os relatórios de estágio, que são relatórios que eu preciso fazer de algumas atividades que eu tenho realizado aqui no campo missionário. E eu tenho cerca de 5 relatórios que eu preciso fazer, mas cada um desses relatórios é coisa assim de 4 páginas. Às vezes eu demoro mais de 1 hora, na maioria das vezes demoro 1 hora, 2 horas para escrever um relatório. E eu tô adiando isso já faz tempo e eu não sei o que aconteceu comigo, que eu não tô conseguindo sentar e escrever isso. Eu não tô conseguindo, hoje eu passei o dia inteiro pra fazer isso e não fiz. E eu falei, um dos compromissos que a gente tinha agora à noite foi cancelado. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer. Aí fui tomar um banho, coloquei uma roupinha bonitinha, passei até uma maquiagem, gente, pra ver se me ajuda a despertar, dar uma animada. Eu até... vocês viram ali, né, eu com um olhinho essencial, esse aqui de hortelã-pimenta. Eu amo os óleos essenciais, gente, sério. E não é milagre, né, mas realmente eu sinto que me ajuda. E esse aqui, ele ajuda na concentração também. E eu falei, eu tô precisando de tudo que é coisa pra me ajudar a me concentrar.
Aí eu vou ver se eu consigo pelo menos fazer um relatório hoje à noite. E é isso. Mas eu preciso acabar esses relatórios, eu vi hoje que é até o dia 20. Então, tá dentro ainda do prazo. Não só esses relatórios e das próximas atividades que eu ainda vou fazer. E eu acredito que é isso. Aí tem alguns vídeos que eu preciso assistir, mas isso é o que mais tá me sobrecarregando, sabe? Mentalmente. Assim, eu tô com isso pra fazer já há muito tempo, nunca faço. E aí acaba que eu não consigo fazer outras coisas, porque eu sinto que eu tô meio que empacada nisso, sabe? Mas se Deus quiser, eu vou terminar e vou me livrar, porque eu preciso, gente, sério. E aí, esses são os meus planos pra hoje à noite. Amanhã a gente tem Tarde Alegre, programação com as crianças. E eu acho que é isso. Não lembro se a gente tem mais alguma coisa, mas é algo que vai tomar, né, a nossa tarde ali. E acho que é isso. O demais, assim, eu vou compartilhando com vocês. Eu só sei que eu preciso me concentrar aqui agora, porque tá difícil. Gente, tô aqui agora, depois do almoço, tomando um solzinho. Vim ler uns livros aqui, já li um capítulo deste livro. E, na verdade, eu decidi gravar aqui agora porque eu queria compartilhar um pouquinho dessa questão das minhas leituras. Hoje, desde cedo, eu tava tentando ler alguma coisa e eu não tava conseguindo. Gente, essa semana tá sendo bem difícil. Não sei se... Quer dizer, com certeza, né? Tem alguém aí que já passou e passa por isso também, mas eu tenho me sentido tão sobrecarregada, assim, com tantas coisas e não tem nada muito grande, sabe, me acontecendo na minha vida, no sentido, assim, de coisas pra resolver. Enfim, são pequenas coisas, como eu tô falando com vocês desde o início desse vídeo, que estão me deixando, assim, com essa sensação de cansaço e a minha mente não consegue se concentrar em nada, não consigo focar em nada. E eu tentei ler hoje e não consegui. Consegui fazer meu devocional de manhã, que já foi uma grande vitória, porque eu tinha até passado alguns dias sem conseguir tirar um tempo, assim, de fato, pra sentar ali com o Senhor, que deve ser a minha prioridade, né? Mas eu não tava conseguindo. E agora, depois do almoço, eu falei, quer saber? Sentar ali no sol, vou ler um livro, deixei meu celular de lado, coloquei meu celular dentro da gaveta, porque eu faço muito isso, gente. Eu pego meu celular e coloco dentro da gaveta, porque ali eu esqueço dele. E aí peguei meu Kindle aqui e vim aqui ler. Esse livro eu já tô lendo aqui, o livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, da Elisabeth Elliot. E confesso que no começo desse livro eu tava meio assim, sem entender muito pra onde que a autora ia caminhar com essa escrita, mas eu tô gostando bastante. E eu acho muito interessante isso, gente. Eu tava até compartilhando com uma amiga minha, que às vezes, quando tem alguns livros que por algum momento, não sei, eu acabo abandonando eles, ou não consigo estar focando ali, começo a ler, aí tipo, fico um bom tempo sem ler, mas não abandono de fato. E quando eu volto a ler esses livros, a impressão que eu tenho era que eu tinha que ter parado mesmo de ler eles pra voltar depois, porque parece que, igual, vou dar um exemplo pra vocês. Eu li hoje um capítulo sobre a disciplina da mente, e o capítulo era exatamente tudo o que eu estava precisando ler neste momento. Porque a autora vai falar sobre o cansaço, sobre a gente colocar nossa mente no lugar certo, sobre a gente colocar o nosso pensamento em Cristo, na obra da cruz. E eu sei que isso todo cristão deveria ouvir sobre isso. Gente, tá um pouco de barulho aqui, não sei nem se vou conseguir usar esse vídeo, mas enfim, ignorem. E eu sei que todo cristão deve ouvir sobre isso, ouvir sobre colocar os pensamentos em Cristo, né? Algo que a gente sempre tem que estar se lembrando. Mas nesse momento da minha vida, nessa semana, que eu tô um caos, a minha mente tá super cansada, eu tô me sentindo assim, não sei, meio perdida, sabe?
esse texto veio, assim, realmente muito ao encontro do meu coração. Eu sinto que era algo que eu precisava muito ler. Então foi um ótimo momento aqui. Eu li, era um capítulo grande até, mas eu tô gostando bastante da leitura. O capítulo anterior falava sobre a disciplina do corpo, e que é algo também que eu tô vivendo muito na minha vida. Para quem me acompanha de mais perto, assim, né, sabe que eu passei por um processo de emagrecimento. E, na verdade, eu ainda tô, assim, falta um pouquinho pra eu acabar. E aí, nesse meio tempo, começa a aparecer várias crises, vários questionamentos, sabe, no nosso coração. Então, foi também muito bom ler sobre isso. Eu li mês passado um livro, Comer para a Glória de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, que também é muito, muito bom. Enfim, essas são algumas leituras que eu estou fazendo. Estou lendo também um livro de romance. Na verdade, gente, esse livro aqui, O Querido John, do Nicholas Sparks, eu já li não sei quantas vezes. Eu devo ter lido umas 3 vezes. E eu gosto bastante do filme também, uma coisa mais leve, assim. E eu encontrei esse livro em inglês, num sebo aqui da minha cidade. E aí eu tive que comprar, porque eu acho que é o meu livro, assim, favorito do Nicholas Sparks. E agora eu tô lendo ele, eu já tô aqui, quase na metade dele. Às vezes a leitura em inglês ela acaba demorando um pouquinho mais, né? Eu não consigo ler na mesma velocidade que eu leio em português, mas eu tô conseguindo entender tudo, assim. Eu acho que é o terceiro livro em inglês que eu leio esse ano. Essa era uma das minhas metas pro ano, ler mais livros em inglês, principalmente agora que eu voltei a fazer aula também, né? Então eu queria uma forma, assim, de estar sempre praticando. Enfim, é isso. E tem até um outro livro aqui que eu comecei a ler, mas é um livro bem, assim, gente, de adolescente mesmo, para adolescentes. Eu vi e me chamou a atenção, que é o Enigma da Bíblia de Gutenberg, do Maurício Zagari. Não sei se vocês conhecem esse autor. Eu já li um livro dele quando eu era adolescente, mas é um livro sobre perdão, enfim. Ó, esse daqui. E é uma história bem interessante, divertida, sobre a Bíblia, um missionário que veio de fora para cá, pro Brasil, para mostrar uma das edições da Bíblia de Gutenberg. E aí essa Bíblia é roubada, enfim, todo um mistério. É um livro bem leve, gente, bem bobinho, assim, pra falar bem a verdade. Mas para os adolescentes, assim, deve ser bom. Mas, enfim, é isso. Vou ler mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco, um dos irmãos da igreja vai vir aqui dar uma carona pra gente ir pro campinho, pra realizar atividade com as crianças lá. Então, as coisas já estão meio que certas. Daqui a pouco eu vou fazer fazer a pipoca pra levar pra elas, que hoje vai ser esse o lanchinho delas. E é isso. Vamos ver aí, eu tenho algumas coisas pra fazer hoje. Os relatórios que eu não terminei ontem, que eu preciso continuar hoje. E é isso, fazendo um pouquinho de cada vez. O importante é não desistir, o importante é não abandonar o barco. A gente, quando não consegue, volta e tenta de novo. Essa é a nossa vida como cristãos, né? Eu já falei isso até em outro vídeo. Se não deu hoje, não foi tão bom, amanhã a gente continua tentando, perseverantes, porque faz parte, né? A nossa vida, a vida ordinária, ela não é linear. Então a gente precisa sempre estar recomeçando se for necessário. 1, 2, 3 e já! Eu acho que é Samuel. Eles acharam que é pra Deus da pergunta, né? O que foi que Deus prometeu a Abraão lá no comecinho da história? Eu sei. Contar até 3. Eu sei. Mas ela não pode fazer. Tá, fica com a mão aqui embaixo. A mão não, a mão embaixo. Só vai valer daqui até onde é que eu vou lá. O João passou de perto de mim lá, já. Se passou daqui tá feio, se passou daqui tá feio. Pode ir embora, vai lá. Vai embora, não vai? Gente, vindo aqui numa terça-feira terminar esse vlog, porque eu simplesmente esqueci de terminar esse vídeo. Na verdade, no domingo era pra eu ter terminado, mas aí de noite eu acabei indo resolver várias outras coisas, não consegui. Mas eu mostrei pra vocês a Tarde Alegre, né, no sábado. E essa Tarde Alegre a gente teve bem menos crianças, porque as escolas estavam realizando uma programação de festa junina. E aí... Mas foi muito bom, assim, tinha cerca de 5 crianças lá.
E foi bem divertido, pra falar bem a verdade pra vocês. Uma das crianças até falou assim, ai tia, eu não fui na escola hoje, né, pra programação. Eu falei, por quê? Ah, não, porque eu tinha que vir aqui, porque eu queria vir aqui. E eu fiquei muito feliz. Quando a gente começou mesmo a contar a história, só tinha uma criança. E aí depois foram chegando mais algumas. E foi muito legal, eles respondendo as perguntas, eles entendendo a história, sabe? Isso alegra muito o nosso coração. A gente vê que eles têm compreendido realmente a mensagem do Evangelho, eles têm trazido situações pra gente e conversado, se sentido à vontade no nosso meio. Foi muito bom mesmo. E aí ontem, segunda-feira, eu fui pra Caxias, que eu tinha falado pra vocês, né, visitar a Gabriela e o Pedro e o Timóteo também. Mas foi muito bom o tempo também que eu tive com eles lá, poder provar ali da tal da hospitalidade, do cuidado que a Gabi sempre fala nos vídeos dela e ver, gente, que é uma vida real. E isso é muito legal. Eu aprendo muito com os conteúdos. Se você não conhece a Gabriela, procura ela aí no YouTube, sério, Gabriela Bevenuto. Muito bom o canal dela, muito edificante, assim. E é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like aqui nesse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Comenta aqui também o que vocês gostariam de ver, sabe? Porque eu tenho começado a gravar os vídeos aqui e às vezes eu fico um pouco perdida sobre o que será que seria legal de trazer. Eu tô tendo ideia de alguns conteúdos em relação a chamado, vocação, sem ser vlog, assim, sabe? Pra poder compartilhar com vocês. Mas eu queria também ouvir de vocês aí que assistem os vídeos. E se você chegou até o final desse vídeo, que você comente aqui embaixo algo que você gostaria de saber sobre o campo missionário, enfim, a minha vida, algo do que eu falo aqui, né, que deixou vocês aí, sei lá, com alguma dúvida, enfim, comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo e amar produzir, né, fazer essas coisas, esses conteúdos pra vocês. E é isso, que Deus abençoe muito, muito a sua vida e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!